Meu nome é Violeta dos Santos e nunca imaginei que um dia de chuva no outono de 2024 em Canoas mudaria para sempre a minha vida. Era o 1º de maio e as nuvens se acumulavam sobre a região metropolitana de Porto Alegre com uma intensidade que eu jamais havia presenciado. Minha filha Iris, de apenas 5 anos, brincava com seus bichinhos de pelúcia na sala de estar enquanto eu preparava o café da tarde na nossa pequena cozinha. Iris era uma menina especial, com cabelos cacheados cor de mel e olhos verdes que brilhavam com uma curiosidade infinita sobre o mundo. Naquele dia, ela usava seu vestido azul favorito, aquele com estampas de borboletas que ela havia escolhido pela manhã. Sempre fazia perguntas sobre tudo o que via, e naquela tarde não foi diferente. Perguntou por que as nuvens estavam tão escuras e se íamos ter que cancelar o passeio no parque que havíamos planejado para o final de semana. Morávamos numa casa simples no bairro Rio Branco, uma região tranquila de Canoas, onde famílias trabalhadoras como a nossa encontraram um lar após anos de luta. Havia me mudado para lá 3 anos antes, depois que consegui meu emprego na prefeitura. E parecia o lugar perfeito para criar Iris sozinha, depois que seu pai nos abandonou quando ela tinha apenas 2 anos. As primeiras gotas começaram a cair por volta do meio-dia, batidas suaves contra as janelas da nossa casa térrea. Iris correu para a janela da sala, colocando as mãozinhas no vidro para observar como a água formava caminhos pequenos descendo pela superfície. Disse a ela que a chuva estava regando todas as flores do jardim da vizinha, o que a fez sorrir com aquele jeito doce que só as crianças sabem fazer. À 1 da tarde, a chuva havia se intensificado drasticamente. Podia ouvi-la batendo no telhado com uma força crescente, e o vento havia aumentado, fazendo as árvores do nosso quintal balançarem de forma alarmante. Iris havia se afastado da janela, e agora estava sentada no sofá, parecendo um pouco preocupada enquanto o som da tempestade ficava mais alto. Tentei manter tudo normal, ligando seus desenhos animados favoritos e preparando seu lanche da tarde com biscoitos de chocolate e leite morno, exatamente como ela gostava. Mas mesmo eu estava começando a sentir um aperto no peito enquanto observava pela janela da cozinha. O arroio que passava atrás do nosso bairro, normalmente apenas um filete de água, estava começando a parecer bem mais cheio. Por volta das 2:30 da tarde, meu celular apitou com o primeiro alerta de emergência. Aviso de alagamento para a região metropolitana de Porto Alegre. Li a mensagem 2 vezes, ainda não compreendendo completamente o que aquilo poderia significar para nós. Vivíamos em uma área que não costumava alagar. Pelo menos era o que me disseram quando aluguei a casa. Iris veio até a cozinha, seus pezinhos descalços fazendo barulhinho no piso frio. Puxou minha blusa e perguntou se podíamos fazer brigadeiros, já que estávamos presas em casa por causa da chuva. Sua inocência naquele momento ainda me emociona quando me lembro. Peguei ela no colo e segurei bem apertado, sentindo o cheiro do seu shampoo de camomila, e disse que faríamos os melhores brigadeiros do mundo assim que a chuva parasse. Mas a chuva não parou. Às 3:15 da tarde, caía em cortinas tão densas que mal conseguia enxergar a casa da nossa vizinha do outro lado da rua. O vento agora uivava e podia ouvir o que parecia granizo misturado com a chuva. Iris havia subido no meu colo enquanto nos sentávamos no sofá e sentia seu corpinho se enrijecendo toda vez que um trovão ecoava sobre nós. Decidi desligar a televisão porque os boletins de emergência estavam ficando mais frequentes e mais urgentes. E não queria que Iris ficasse mais assustada do que já estava. Em vez disso, sugeri que brincássemos de construir uma casinha com as almofadas do sofá. Ela gostou da ideia, e por alguns minutos éramos apenas uma mãe e sua filha brincando juntas, tentando ignorar a tempestade que rugia lá fora. Foi por volta das 4 horas que notei pela primeira vez a água no nosso quintal da frente. No início, parecia apenas que o terreno não estava drenando direito, pequenas poças se formando onde o chão ficava mais baixo. Mas em questão de minutos, essas poças haviam crescido e podia ver água correndo pela nossa rua como um riacho pequeno. Meu coração começou a acelerar, enquanto a realidade da nossa situação começava a se fazer clara. Liguei para minha mãe, que morava em Esteio, numa área mais alta. A ligação caiu. Tentei minha irmã em seguida, mas a chamada não completou. As torres de celular provavelmente estavam sendo afetadas pela tempestade.
Iris percebeu minha ansiedade crescente e perguntou se estava tudo bem. Forcei um sorriso e disse que estava tudo certo, que era só uma chuva bem forte que logo iria embora. Às 4:30 da tarde, a água no nosso quintal havia alcançado o primeiro degrau da nossa varanda. Sabia que precisávamos pensar em sair, mas toda vez que olhava para fora, a água parecia mais profunda e correndo mais rápido. Nosso carro estava estacionado na rua e podia ver água começando a subir pelas rodas. A decisão estava ficando clara. Precisávamos sair agora, ou talvez não conseguíssemos sair. Juntei algumas coisas essenciais rapidamente. O ursinho de pelúcia favorito da Iris, alguns petiscos, minha bolsa e nossos documentos que guardava numa pasta impermeável. Iris me observava com olhos arregalados enquanto me movia pela casa com urgência crescente. Tentei manter minha voz calma enquanto explicava que íamos fazer uma pequena viagem para ficar em algum lugar seguro até a tempestade passar. A água agora cobria os degraus da nossa varanda quando abri a porta para avaliar nossas opções. A correnteza era mais forte do que eu esperava. E detritos estavam flutuando pela nossa rua. Galhos de árvores, pedaços de móveis, coisas que não conseguia identificar na água barrenta. Nosso carro agora estava com água até as maçanetas das portas. Estava claro que dirigir não era mais uma opção. Fechei a porta da frente e tentei pensar com clareza, apesar do pânico que estava crescendo no meu peito. Iris estava atrás de mim, segurando seu ursinho, e podia ver o medo nos olhos dela, embora estivesse tentando ser corajosa. Me abaixei na altura dela e expliquei que íamos esperar mais um pouquinho para a água baixar e depois caminharíamos até um lugar seguro. Mas mesmo enquanto falava isso, podia ver pela janela que a água ainda estava subindo. Agora fluía pelo nosso quintal como um rio, carregando todo tipo de entulho. Tentei ligar para o 192, mas a ligação não completou. Os serviços de emergência provavelmente estavam sobrecarregados, e as torres de celular certamente estavam afetadas pela enchente. Às 5 horas, a água havia começado a entrar por baixo da nossa porta da frente. No começo era apenas um fio pequeno, mas em questão de minutos havia se tornado um fluxo constante. Peguei toalhas do banheiro e tentei bloquear a fresta embaixo da porta, mas estava claro que isso era apenas uma solução temporária. Iris me ajudou, enrolando toalhas com suas mãozinhas pequenas, ainda tratando aquilo como uma brincadeira, embora pudesse ver a preocupação nos seus olhos. Tomei a decisão de que precisávamos tentar sair pela porta dos fundos. Talvez a água não estivesse tão funda no quintal de trás e pudéssemos nos dirigir para um terreno mais alto. Peguei nossa mochila de emergência e segurei a mão da Iris, levando-a para a parte de trás da casa. Mas quando abri a porta dos fundos, meu coração despencou. A água estava ainda mais funda no quintal de trás, fluindo com uma força que certamente nos derrubaria se tentássemos atravessar. O arroio, que normalmente corria tranquilamente atrás do nosso bairro, havia se transformado numa torrente furiosa, transbordando suas margens e transformando todo o nosso quintal numa parte do leito do rio. Podia ver nossos móveis de jardim flutuando e nosso pequeno galpão de ferramentas estava com água até a metade das paredes. Não havia como atravessarmos aquilo com segurança. Fechei a porta dos fundos e tentei pensar em outras opções. As janelas eram muito altas para ir e subir com segurança, e mesmo que conseguíssemos sair por elas, ainda estaríamos na mesma água perigosa da enchente. Decidi que nossa opção mais segura era ficar dentro de casa e esperar a água baixar ou a ajuda chegar. Mas a água dentro da nossa casa também estava subindo. Às 5:30 da tarde, tínhamos 2 centímetros de água lamacenta cobrindo nosso chão. Iris havia subido no sofá, segurando seu ursinho apertado, e podia ver que estava tentando não chorar. Sentei ao lado dela e a puxei para perto, contando histórias sobre princesas corajosas que enfrentavam desafios difíceis e sempre encontravam uma saída. Tentei o telefone fixo, esperando que funcionasse melhor que meu celular, mas não havia sinal. A água provavelmente havia alcançado as linhas telefônicas do lado de fora. Continuei verificando meu celular em busca de sinal, mas não mostrava nenhuma barra. Estávamos completamente isoladas do mundo exterior, presas na nossa casa com água que continuava subindo. Às 6 horas, havíamos nos mudado para a mesa da cozinha, que era mais alta que o sofá. Iris se sentou na mesa enquanto eu ficava em pé na água até os tornozelos, ainda tentando descobrir nosso melhor curso de ação.
Podia ouvir nossos vizinhos gritando uns para os outros de suas casas, o que me deu algum consolo saber que não éramos as únicas nessa situação, mas não conseguia vê-los através da chuva e da escuridão crescente. A água agora tinha cerca de 15 centímetros de profundidade em toda a nossa casa. E estava escurecendo lá fora. Iris estava com fome. Então, consegui encontrar algumas bolachas e uma caixinha de suco que ainda estavam acima do nível da água. Dividimos as bolachas e tentei manter nossos ânimos cantando algumas das músicas favoritas dela, embora minha voz estivesse tremendo de medo. Foi por volta das 7 horas que percebi que precisávamos chegar a um lugar ainda mais alto. A água ainda estava subindo, agora com cerca de 20 centímetros de profundidade, e estava preocupada com o que aconteceria se continuasse durante a noite. Olhei para o alçapão do sótão, no teto do nosso corredor. Não era ideal, mas poderia ser nossa opção mais segura se a água continuasse subindo. Carreguei Iris nas costas enquanto caminhava pela água para pegar a escada do nosso quartinho de serviço. A água estava fria e turva, e podia sentir coisas flutuando ao redor das minhas pernas que preferia não pensar no que eram. Iris se agarrou em mim firmemente, seus bracinhos pequenos em volta do meu pescoço, e podia senti-la tremendo de frio e medo. Montar a escada no corredor foi desafiador com a água rodopiando ao redor das minhas pernas, mas consegui deixá-la firme. Subi primeiro para empurrar a tampa do sótão, depois desci para ajudar Iris a subir. O sótão era pequeno e apertado, com isolamento térmico e caixas guardadas, mas estava seco e seguro da água que subia embaixo. Passamos a próxima hora no sótão, ouvindo a tempestade continuar rugindo lá fora e a água se movendo pela nossa casa embaixo. Iris havia adormecido encolhida contra mim, exausta pelo estresse e medo do dia. Segurei ela bem pertinho, tentando mantê-la aquecida com o calor do meu corpo, e rezei para que a água começasse a baixar logo. Devo ter cochilado também, porque fui acordada pela voz da Iris chamando meu nome. Estava completamente escuro agora, e podia ouvir que a chuva havia diminuído um pouco, embora ainda estivesse caindo. Iris estava assustada e desorientada, perguntando onde estávamos e quando poderíamos voltar para o nosso quarto. Expliquei suavemente que estávamos seguras no sótão e que ficaríamos lá até de manhã quando pudéssemos enxergar melhor. Usando a lanterna da minha mochila de emergência, verifiquei as horas no meu celular. Eram quase 11 da noite. A bateria estava acabando e estava tentando economizá-la caso conseguíssemos sinal mais tarde. Iris estava com sede e dei a ela o restinho da caixinha de suco que tínhamos trazido conosco. Estava tentando não pensar no que faríamos se ficássemos presas lá em cima muito mais tempo sem comida ou água. Por volta da meia-noite, ouvi vozes lá fora. Pessoas estavam gritando, perguntando se alguém precisava de ajuda. Meu coração saltou de esperança e gritei de volta o mais alto que consegui. "Socorro! Estamos presas na casa com uma criança!" Ouvi alguém responder, mas a voz estava distante e pouco clara. Continuei gritando, esperando que nos ouvissem e soubessem onde estávamos. Iris havia acordado com os gritos e perguntava o que estava acontecendo. Expliquei que havia pessoas lá fora tentando ajudar e que precisávamos continuar gritando para que pudessem nos encontrar. Ela se juntou a mim gritando por socorro, sua vozinha pequena se misturando com a minha na escuridão do sótão. Mas então as vozes do lado de fora ficaram mais fracas e eventualmente desapareceram. Ou as pessoas tinham se mudado para outras áreas, ou não conseguiam nos alcançar com segurança através da água da enchente. Senti uma decepção esmagadora, mas tentei não deixar Iris ver o quão estava ficando assustada. Disse a ela que mais ajuda viria de manhã quando fosse dia e mais seguro para os socorristas navegarem. O resto da noite passou devagar. Iris dormiu inquieta, acordando várias vezes confusa e assustada. Cada vez eu a consolava e contava histórias para ajudá-la a voltar a dormir. Mal dormi, ouvindo cada som, esperando ouvir sinais de que a água estava baixando ou que ajuda estava vindo. Quando os primeiros raios de luz do amanhecer começaram a entrar pela pequena ventilação do sótão, senti uma mistura de alívio e ansiedade contínua. Havíamos sobrevivido à noite, mas ainda não sabia qual era a situação lá fora ou quando poderíamos sair com segurança. Iris acordou quando a luz ficou mais clara e imediatamente perguntou se podíamos voltar para o nosso quarto agora. Cuidadosamente abri o alçapão do sótão e olhei para baixo em nossa casa.
A água ainda estava lá, embora parecesse ter parado de subir durante a noite. Parecia estar mais ou menos no mesmo nível de quando subimos para o sótão. Nossos móveis estavam flutuando e tudo que possuíamos estava encharcado e cheio de lama. Iris olhou ao meu lado e suspirou ao ver nossa casa alagada. Perguntou se todos os brinquedos dela estavam estragados e tive que dizer honestamente que provavelmente muitos deles estavam. Mas enfatizei que o mais importante era estarmos seguras e que brinquedos podiam ser substituídos, mas pessoas não. Ajudei Iris a descer de volta para casa e caminhamos pela água até os tornozelos que restava no nosso chão. Tudo estava coberto de lama e entulho e o cheiro era insuportável. Mas estava focada em nos tirar da casa com segurança agora que era dia e a chuva havia parado. A porta da frente era nosso maior desafio. A pressão da água e os detritos haviam feito ela inchar e emperrar no batente. Empurrei e puxei com toda a minha força, mas não se movia. Iris tentou ajudar com suas mãozinhas, mas a porta parecia completamente travada. Senti pânico subindo na minha garganta, enquanto percebia que ainda podíamos estar presas, mesmo que o pior da enchente tivesse passado. Tentei a porta dos fundos em seguida, mas estava na mesma condição, inchada e firmemente emperrada. As janelas eram muito altas para ir e subir com segurança, e mesmo que eu a empurrasse para cima, não tinha certeza de que conseguiria descer com segurança do outro lado com a água e detritos lá fora. Por um momento aterrorizante, pensei que podíamos ficar presas na nossa casa alagada indefinidamente. Mas então me lembrei da janela da cozinha, que era mais baixa que as outras e dava para o quintal lateral onde a água poderia estar mais rasa. Caminhei até lá para verificar e descobri que, embora também estivesse inchada, consegui fazê-la se mover um pouco. Trabalhando juntas, Iris e eu conseguimos abrir a janela da cozinha o suficiente para passarmos por ela. Saí primeiro, aterrissando em água lamacenta até os joelhos. Depois, ajudei Iris a descer cuidadosamente. A devastação que vi no nosso bairro era de partir o coração. Casas estavam danificadas, carros estavam debaixo d'água ou espalhados pela correnteza, e havia entulho por toda parte. Mas estávamos do lado de fora, estávamos vivas, e enquanto caminhávamos pela água da enchente em direção a um terreno mais alto, senti uma mistura de alívio e gratidão avassaladora por termos sobrevivido à noite. Enquanto nos dirigíamos pelo bairro alagado, fiquei chocada com o nível de destruição ao nosso redor. Casas que eu conhecia há 3 anos eram irreconhecíveis, com marcas de água mostrando o quão alto a enchente havia subido. Carros estavam virados ou empurrados contra árvores e prédios. As ruas familiares do nosso bairro pareciam uma zona de guerra. Iris segurou minha mão firmemente enquanto caminhávamos, suas perninhas pequenas trabalhando duro para se mover através da água e lama. Estava sendo incrivelmente corajosa, mas podia ver o choque e confusão nos seus olhos enquanto absorvia a devastação ao nosso redor. Continuei conversando com ela, apontando coisas que ainda estavam bem, como a grande figueira no final da nossa rua, que ainda estava de pé e forte. Chegamos à rua principal, onde veículos de emergência estavam começando a chegar. Bombeiros e policiais estavam montando uma área de apoio, e podia ver barcos sendo colocados na água para continuar operações de resgate em áreas que ainda estavam alagadas. Uma voluntária da Cruz Vermelha se aproximou de nós com cobertores e garrafas de água, e senti lágrimas de alívio descendo pelo meu rosto enquanto percebia que realmente estávamos seguras agora. A voluntária, uma mulher gentil chamada Benedita, nos levou para um abrigo temporário que havia sido montado numa escola local. Havia dezenas de outras famílias lá, todas com histórias similares de ficarem presas pela enchente repentina. Iris ficou perto de mim enquanto éramos examinadas por um voluntário médico e recebemos roupas secas doadas pela comunidade. Nas horas seguintes, soube da extensão total do que havia acontecido. A tempestade havia despejado quantidades recordes de chuva em apenas algumas horas, causando enchentes por todo o Rio Grande do Sul. Rios e arroios haviam transbordado suas margens e bairros inteiros haviam sido inundados. Estávamos entre centenas de famílias que haviam sido deslocadas pela enchente. Iris e eu passamos 2 dias no abrigo, enquanto eu tentava descobrir nossos próximos passos.
Nossa casa estava inabitável, com danos significativos da água e todas as nossas posses ou arruinadas ou contaminadas pela água da enchente. Meu carro havia sido destruído pela inundação. Havíamos perdido quase tudo que possuíamos, mas continuei me lembrando que ainda tínhamos uma a outra, e isso era o que mais importava. A resposta da comunidade foi esmagadora. Pessoas doaram roupas, comida e brinquedos para Iris. Negócios locais forneceram refeições gratuitas e voluntários ajudaram com tudo, desde papelada até cuidado de crianças. Iris fez amizade com outras crianças no abrigo e observei sua resistência enquanto se adaptava à nossa situação temporária com a flexibilidade que as crianças possuem. No nosso terceiro dia no abrigo, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era da minha companhia de seguros, mas também de uma estação de TV local que queria fazer uma matéria sobre famílias afetadas pela enchente. Haviam ouvido sobre Iris e eu de uma das voluntárias da Cruz Vermelha e queriam compartilhar nossa história de sobrevivência. Primeiro, hesitei, não tendo certeza se queria nosso trauma particular transmitido publicamente. Mas a repórter, uma mulher chamada Fernanda, explicou que nossa história poderia ajudar outras famílias a entender a importância do preparo para emergências e também poderia nos ajudar a conectar com recursos para reconstruir nossas vidas. A entrevista foi emocional. Enquanto contava nossa história, revivendo aquelas horas aterrorizantes presas na nossa casa, me vi chorando abertamente. Mas Iris, sentada ao meu lado, estava incrivelmente composta. Contou para a repórter sobre como havíamos trabalhado juntas para passar pela noite assustadora e como estava orgulhosa de termos nos ajudado a ficar seguras. A matéria foi ao ar naquela noite e a resposta foi imediata e avassaladora. Pessoas de todo o Rio Grande do Sul e além entraram em contato oferecendo ajuda. Uma empresa de construção local ofereceu ajudar a reconstruir nossa casa sem custo. Uma concessionária doou um carro usado confiável para que eu pudesse voltar ao trabalho. Famílias mandaram brinquedos e roupas para Iris, e várias ofereceram moradia temporária enquanto nos restabelecíamos. Mas a resposta mais incrível veio de uma fonte inesperada. Um homem chamado Nivaldo, que morava num bairro próximo, viu nossa história e ligou para a estação de TV. Tinha algo para nos contar que mudaria tudo o que pensávamos saber sobre aquela noite terrível. Nivaldo havia sido parte de um grupo informal de resgate do bairro que havia estado operando barcos na nossa área durante o auge da enchente. Disse que haviam recebido nossos gritos por socorro naquela noite e haviam estado tentando chegar à nossa casa. Mas na escuridão e no caos, com placas de rua submersas e marcos familiares obscurecidos, haviam se confundido sobre exatamente em que casa estávamos. O que me disse em seguida tirou meu fôlego. Eles haviam, na verdade, resgatado uma menininha de uma casa a apenas 2 quadras da nossa. Na escuridão e pânico do momento, haviam assumido que ela estava sozinha e a levaram para a segurança num abrigo diferente do outro lado da cidade. A menina havia estado traumatizada demais para falar claramente, e no caos da resposta de emergência, o fato de que estava separada da família não havia sido reconhecido imediatamente. Meu coração parou enquanto Nivaldo descrevia a menininha. Cerca de 5 anos, cabelos cacheados castanhos, vestindo um pijama rosa. Soava exatamente como Iris. Mas Iris estava sentada bem ao meu lado enquanto ele falava. Olhei para minha filha confusa e foi então que notei algo que fez meu mundo girar. A menininha que eu havia estado cuidando, a criança que havia resgatado da nossa casa alagada, tinha uma pequena marca de nascença em formato de coração no pescoço que Iris não tinha. No estresse e trauma da nossa experiência terrível, na escuridão daquela noite e no caos da evacuação, não havia notado essa diferença crucial. A realidade me atingiu como um golpe físico. A menininha que havia salvado não era minha filha. Iris ainda estava desaparecida, em algum lugar na zona da enchente, e eu havia passado 3 dias acreditando que ela estava segura, quando na verdade ainda estava em perigo. Mas a história do Nivaldo não havia terminado. As equipes de resgate haviam encontrado a menininha que eu estava cuidando flutuando em destroços perto da nossa casa. No meu pânico e na escuridão, havia pego essa criança pensando que era Iris, e escapamos juntas. Mas minha verdadeira filha aparentemente havia conseguido sair da casa sozinha e estava tentando chegar à segurança quando o barco de resgate a encontrou. A menininha comigo, cujo nome era Valentina,
Morava apenas algumas casas de distância de nós com seus avós. No caos da evacuação, seus avós haviam sido levados para um hospital diferente e Valentina havia estado assustada demais e confusa para dar seu nome completo ou endereço claramente. A parte mais incrível da história do Nivaldo ainda estava por vir. Iris estava viva e segura. Havia estado no abrigo da Cruz Vermelha do outro lado da cidade, esperando alguém encontrar sua família. A equipe lá havia estado trabalhando com serviços infantis para identificá-la, mas com sistemas de comunicação interrompidos e registros espalhados pela enchente, estava levando tempo para juntar as peças de quem ela era e onde pertencia. Enquanto Nivaldo arranjava nosso reencontro, senti uma mistura de emoções que não posso descrever adequadamente. Alívio de que Iris estivesse viva e segura. Culpa por não ter percebido imediatamente que a criança comigo não era minha filha. Gratidão pelos estranhos que haviam salvado ambas as meninas. E espanto pela série de eventos que haviam levado a este momento. O reencontro aconteceu naquela noite na sede da Cruz Vermelha. Quando vi Iris caminhando em minha direção, saudável e segura, senti meus joelhos cederem. Correu para meus braços e ambas choramos enquanto nos abraçávamos. Havia estado assustada e confusa, mas os voluntários haviam cuidado excelentemente dela. Havia estado perguntando por mim todos os dias, se perguntando por que eu ainda não havia vindo encontrá-la. Quanto a Valentina, a menininha que inadvertidamente resgatei pensando que era Iris, nos reencontramos com seus avós mais tarde naquela mesma noite. O casal idoso havia estado frenético de preocupação e quando viram Valentina sã e salva, desabaram em lágrimas de alívio. Valentina havia sido corajosa e resistente durante toda a experiência terrível e, de muitas maneiras, havia se tornado como uma filha temporária para mim durante nossos 3 dias juntas. A experiência me ensinou lições sobre sobrevivência e comunidade e a incrível resistência do espírito humano que carregarei comigo para sempre. Iris e eu havíamos passado por algo traumático, mas também experimentamos em primeira mão a bondade de estranhos e o poder das pessoas se unindo para ajudar umas às outras em tempos de crise. Nossa história se tornou um símbolo de esperança para a comunidade enquanto trabalhava para se reconstruir após a enchente. Eventualmente, nos mudamos para uma casa nova, reconstruída com a ajuda de voluntários e materiais doados. Iris começou a escola naquele outono com uma nova apreciação pela segurança e preparação, e frequentemente fala sobre a importância de ajudar outros da forma que tantas pessoas nos ajudaram. A enchente levou nossa casa e nossos pertences, mas também revelou a força que tínhamos dentro de nós mesmas e a incrível generosidade de nossa comunidade. Iris e eu aprendemos que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. E sempre há pessoas dispostas a estender a mão e ajudar a te levar para a segurança. Às vezes ainda acordo no meio da noite, pensando naquela experiência aterrorizante e em como poderia ter terminado diferente. Mas então olho para a Iris dormindo pacificamente na sua cama, segura e saudável, e me lembro de que sobrevivemos a algo que nos testou de maneiras que nunca poderia ter imaginado. Saímos juntas e saímos mais fortes. A menininha que passou pela enchente comigo não era minha filha, mas de muitas maneiras me ensinou tanto sobre coragem e resistência quanto Iris. Valentina se tornou parte da nossa família estendida, e nossos bairros permaneceram conectados através dos laços forjados durante aqueles dias difíceis. Nossa história se espalhou além do Rio Grande do Sul, inspirando outras famílias a se prepararem para emergências e lembrando pessoas em todos os lugares que, em tempos de crise, pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias para ajudar umas às outras a sobreviver e reconstruir. Iris e eu aprendemos que lar não é um prédio ou uma coleção de posses, mas sim o amor e as conexões que temos entre nós e com nossa comunidade. Hoje, Iris é uma criança confiante e compassiva que lembra da enchente não apenas como uma experiência assustadora, mas como um tempo quando aprendeu sobre a bondade de estranhos e a importância de nunca desistir da esperança. E eu aprendi que ser mãe significa não apenas proteger sua filha do perigo, mas também ensiná-la que ela tem a força dentro dela para superar até mesmo os desafios mais aterrorizantes que a vida pode apresentar. A enchente do 1º de maio sempre será parte da nossa história, mas não é o fim da nossa história.
Foi o começo de um novo capítulo sobre resistência, comunidade e o vínculo inquebrável entre uma mãe e sua filha. Testado pela natureza, mas fortalecido pelo amor e a determinação de nunca desistir uma da outra. Os dias seguintes ao nosso reencontro foram um turbilhão de emoções e atividades. A mídia local e até nacional se interessou pela nossa história, especialmente pela extraordinária confusão que havia me levado a cuidar de outra criança enquanto minha própria filha estava em um lugar diferente. Mas além da atenção da mídia, o que realmente importava era que estávamos juntas novamente. Iris me contou sobre seus dias no outro abrigo. Havia ficado com uma família temporária muito carinhosa, os Ferreira, que haviam perdido sua própria casa na enchente, mas ainda tinham espaço em seus corações para cuidar de uma criança perdida. Me disse que havia feito muitos desenhos de nós duas e que havia cantado as músicas que eu lhe ensinei para não se sentir tão sozinha. A senhora Ferreira, uma mulher mais velha, com olhos bondosos e mãos suaves, me abraçou quando nos conhecemos e me disse que Iris havia sido uma menina muito corajosa. Ela nunca parou de falar da sua mamãe Violeta, me disse com lágrimas nos olhos. Sabíamos que alguém muito especial estava procurando por ela. Durante os dias que se seguiram, enquanto trabalhávamos com agências de assistência para encontrar moradia temporária e começar o processo de reconstrução, Iris e eu passamos muito tempo conversando sobre o que havia acontecido. Expliquei como havia confundido Valentina com ela na escuridão e pânico daquela noite terrível. Iris, com a sabedoria simples das crianças, me disse que estava feliz que eu tivesse salvado Valentina também, porque isso significava que duas meninas estavam seguras em vez de apenas uma. Valentina e seus avós, seu Jonatas e Dona Aurora, se tornaram presenças regulares em nossas vidas nas semanas que se seguiram. As duas meninas haviam formado um vínculo especial durante seu tempo separadas de suas famílias e era lindo vê-las brincar juntas agora que todas estávamos seguras. Dona Aurora, que havia morado em Canoas toda sua vida, nos contou histórias sobre enchentes passadas e como a comunidade sempre se uniu para ajudar uns aos outros. A reconstrução de nossa vida não foi fácil. Os processos de seguro foram complicados, e encontrar uma nova moradia permanente numa comunidade que havia perdido tantas casas foi um desafio. Mas a generosidade das pessoas continuou nos surpreendendo. Uma família local, os Machados, nos ofereceu ficar na sua casa de hóspedes enquanto procurávamos algo permanente. Seus próprios filhos, gêmeos de 6 anos chamados Caetano e Davi, se tornaram companheiros de brincadeira instantâneos para Iris. Durante esse tempo, também comecei a processar o trauma emocional do que havíamos vivido. Uma conselheira especializada em desastres naturais, a doutora Berenice Alves, começou a trabalhar comigo e com Iris para nos ajudar a lidar com os efeitos psicológicos de nossa experiência. Me ajudou a entender que a culpa que sentia por não ter reconhecido imediatamente que Valentina não era Iris era uma reação normal ao trauma extremo. Em situações de crise extrema, me explicou a doutora Berenice, nossos cérebros fazem o que podem para nos manter funcionando. A senhora fez exatamente a coisa certa ao salvar aquela criança, independentemente de quem ela fosse. O fato de não ser sua própria filha não diminui o heroísmo de suas ações. Iris também teve alguns pesadelos nas primeiras semanas após o reencontro, e a doutora Berenice trabalhou com ela usando terapia lúdica para ajudá-la a processar suas emoções. Gradualmente, os pesadelos se tornaram menos frequentes, e Iris começou a falar sobre a enchente como algo que havia sido muito assustador, mas que também lhe ensinou o quão forte ela podia ser. Um mês após a enchente, recebemos notícias de que havíamos sido aprovadas para uma casa nova através de um programa de assistência para desastres. Era menor que nossa casa anterior, mas ficava numa área mais alta, menos propensa a enchentes futuras. O dia em que nos mudamos, toda a comunidade veio ajudar. Havia caixas de doações, móveis emprestados e mais comida do que poderíamos comer numa semana. A cerimônia de inauguração da nossa nova casa foi emocionante. O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, esteve presente, junto com muitos dos voluntários que nos haviam ajudado durante as semanas após a enchente. Iris cortou uma fita simbólica com uma tesourinha decorada com flores, e todos aplaudiram enquanto entrávamos em nosso novo lar.
Naquela noite, enquanto colocava Iris para dormir em seu novo quarto, ela me perguntou se as enchentes poderiam acontecer novamente. Disse honestamente que sim, que viver perto de rios e arroios sempre traria alguns riscos, mas que agora sabíamos como nos preparar melhor. Havíamos instalado um sistema de alerta precoce em vossa nova casa. Tínhamos um plano de evacuação claro e havíamos construído um relacionamento forte com nossos novos vizinhos. Os meses que se seguiram trouxeram uma nova rotina. Iris começou o pré-escolar na escola local, onde rapidamente se tornou popular contando histórias sobre a grande aventura da enchente, como havia começado a chamá-la. Encontrei trabalho no Escritório de Defesa Civil do município, onde minha experiência pessoal com desastres naturais se mostrou valiosa para ajudar outras famílias a se prepararem. Valentina e seus avós se mudaram para uma casa nova também, graças à mesma assistência comunitária que recebemos. As duas meninas continuaram sendo melhores amigas, e nossas famílias começaram a celebrar feriados e datas especiais juntas. Dona Aurora se tornou uma segunda avó para Iris, e encontrei nela uma amiga sábia que entendia tanto a dor quanto a alegria que podiam vir com a vida numa comunidade pequena. 6 meses após a enchente, Canoas organizou uma cerimônia memorial para as pessoas que haviam perdido a vida na tragédia. Iris e eu comparecemos, junto com centenas de outros membros da comunidade. Foi um lembrete sombrio de quão sortudas havíamos sido, e de quantas famílias ainda estavam lidando com perdas muito maiores que as nossas. Durante a cerimônia, conheci outras famílias que haviam vivido experiências similares à nossa. Havia um casal mais velho, o Silva, que haviam perdido sua casa de aposentadoria de toda uma vida, mas que haviam encontrado uma nova comunidade no abrigo temporário. Havia uma mãe solteira com 3 crianças pequenas que teve que ser resgatada do teto do seu carro. Cada história era diferente, mas todas compartilhavam temas comuns de perda, medo e, eventualmente, esperança e recuperação. Também conheci alguns dos socorristas que haviam trabalhado naquela noite terrível. Nivaldo, o homem que havia encontrado tanto Valentina quanto Iris, estava lá com sua equipe informal de resgate. Me agradeceu por cuidar de Valentina, mas fui eu quem lhe agradeci por salvar minha filha quando não pude estar lá para fazê-lo. Aquela noite foi caótica, me disse Nivaldo. Havia tantos pedidos de socorro, tantas casas alagadas. Fizemos o que pudemos, mas nunca sabíamos se seria suficiente. Saber que ambas as meninas estão bem agora, isso faz tudo ter valido a pena. 1 ano após a enchente, Iris e eu voltamos ao local onde havia ficado nossa casa anterior. O lote havia sido limpo e nova grama estava crescendo onde uma vez haviam estado nossos quartos. O arroio, que havia causado tanta destruição, corria pacificamente novamente. Difícil de imaginar que uma vez havia sido uma fera rugindo. Iris colheu algumas flores silvestres que haviam crescido perto de onde havia sido seu antigo quarto. São para Valentina, me disse, para lembrá-la de que coisas bonitas podem crescer mesmo depois de coisas tristes. Essa sabedoria simples da minha filha de 6 anos me lembrou por que havíamos sobrevivido e prosperado após nossa experiência terrível. Não era apenas por causa da ajuda da comunidade ou programas de assistência, embora esses tenham sido cruciais. Era porque havíamos escolhido focar no que havíamos ganhado, em vez de apenas no que havíamos perdido. Havíamos ganhado uma apreciação mais profunda pela fragilidade e valor da vida. Havíamos ganhado uma rede estendida de amigos e família adotiva que nunca teríamos conhecido de outra forma. Havíamos ganhado confiança em nossa própria resistência e na bondade fundamental das pessoas. E havíamos ganhado uma história que, embora dolorosa, nos havia ensinado lições que durariam toda a vida. Agora, 2 anos depois, quando as pessoas me perguntam sobre a enchente, digo que foi a pior e a melhor coisa que já me aconteceu. Foi a pior porque colocou minha filha em perigo mortal e destruiu tudo o que eu pensava que precisava para ser feliz. Foi a melhor, porque me ensinou o que realmente importava e me mostrou o incrível poder do amor humano e da comunidade para curar até mesmo as feridas mais profundas. Iris agora está na 1ª série e é uma criança confiante e compassiva que fala facilmente com adultos e outras crianças sobre a importância de se ajudarem mutuamente.
Ela e Valentina continuam sendo melhores amigas, e as duas começaram a ajudar no centro comunitário local, onde organizam atividades para crianças menores e ajudam a distribuir doações para famílias necessitadas. Continuei trabalhando em defesa civil e ajudei a desenvolver novos protocolos para reunir famílias após desastres. Nossa experiência informou mudanças em como as agências lidam com a identificação de crianças durante emergências, na esperança de que outras famílias não tenham que passar pela confusão e terror que vivemos. Sempre que chove forte em Canoas, ainda sinto um pequeno nó de ansiedade no estômago. Mas agora tenho as ferramentas e conhecimento para canalizar essa ansiedade em ação positiva. Verifico nossos suprimentos de emergência, repasso nosso plano de evacuação com Iris e me certifico de que nossos vizinhos tenham as informações de que precisam para se manterem seguros. A enchente do 1º de maio de 2024 mudou nossas vidas para sempre, mas não as definiu. Nós a definimos através de nossas escolhas, de como responder, como crescer e como usar nossa experiência para ajudar outros. Iris e eu sobrevivemos àquela noite terrível, mas mais importante ainda, prosperamos nos anos desde então. Nossa história continua sendo escrita a cada dia, com cada ato de bondade que damos e recebemos, com cada nova amizade que forjamos e com cada momento de alegria que encontramos em nossas vidas ordinárias, mas preciosas. A enchente foi apenas um capítulo em nosso livro, mas os capítulos que se seguiram têm sido cheios de esperança, amor e a certeza de que não importa que desafios possam vir, os enfrentaremos juntas. Os dias seguintes ao nosso reencontro foram uma montanha-russa de emoções e atividades. Os meios de comunicação locais e até nacionais se interessaram por nossa história, especialmente pela extraordinária confusão que havia me levado a cuidar de outra criança enquanto minha própria filha estava em um lugar diferente. Mas além da atenção da mídia, o que realmente importava era que estávamos juntas novamente. Iris me contou sobre seus dias no outro abrigo. Havia estado com uma família temporária muito carinhosa, os Pereira, que haviam perdido sua própria casa na enchente, mas ainda tinham espaço em seus corações para cuidar de uma criança perdida. Me disse que havia desenhado muitos desenhos de nós duas e que havia cantado as canções que eu lhe ensinei para não se sentir tão sozinha. A senhora Pereira, uma mulher mais velha com olhos bondosos e mãos suaves, me abraçou quando nos conhecemos e me disse que Iris havia sido uma menina muito corajosa. Ela nunca parou de falar da sua mamãe Violeta, me disse com lágrimas nos olhos. Sabíamos que alguém muito especial estava procurando por ela. Durante os dias que se seguiram, enquanto trabalhávamos com agências de assistência para encontrar moradia temporária e começar o processo de reconstrução, Iris e eu passamos muito tempo conversando sobre o que havia acontecido. Expliquei como havia confundido Valentina com ela na escuridão e pânico daquela noite terrível. Iris, com a sabedoria simples das crianças, me disse que estava feliz que eu tivesse salvado Valentina também, porque isso significava que duas meninas estavam seguras, em vez de apenas uma. Valentina e seus avós, seu Geraldo e Dona Conceição, se tornaram presenças regulares em nossas vidas nas semanas que se seguiram. As duas meninas haviam formado um vínculo especial durante seu tempo separadas de suas famílias, e era lindo vê-las brincar juntas agora que todas estávamos seguras. Dona Conceição, que havia morado em Canoas toda a sua vida, nos contou histórias sobre enchentes passadas e como a comunidade sempre se uniu para ajudar uns aos outros. A reconstrução de nossa vida não foi fácil. Os processos de seguro foram complicados e encontrar uma nova moradia permanente numa comunidade que havia perdido tantas casas foi um desafio. Mas a generosidade das pessoas continuou nos surpreendendo. Uma família local, os Santos, nos ofereceu ficar na sua casa de hóspedes enquanto procurávamos algo permanente. Seus próprios filhos, gêmeos de 6 anos chamados Mateus e Lucas, se tornaram companheiros de brincadeiras instantâneos para Iris. Durante esse tempo, também comecei a processar o trauma emocional do que havíamos vivido. Uma conselheira especializada em desastres naturais, a doutora Margarida Souza, começou a trabalhar comigo e com Iris para nos ajudar a lidar com os efeitos psicológicos de nossa experiência. Me ajudou a entender que a culpa que sentia por não ter reconhecido imediatamente que Valentina não era Iris era uma reação normal ao trauma extremo.
Em situações de crise extrema, me explicou a doutora Margarida, nossos cérebros fazem o que podem para nos manter funcionando. A senhora fez exatamente a coisa certa ao salvar aquela criança, independentemente de quem ela fosse. O fato de não ser sua própria filha não diminui o heroísmo de suas ações. Iris também teve alguns pesadelos nas primeiras semanas após o reencontro, e a doutora Margarida trabalhou com ela usando terapia lúdica para ajudá-la a processar suas emoções. Gradualmente, os pesadelos se tornaram menos frequentes, e Iris começou a falar sobre a enchente como algo que havia sido muito assustador, mas que também lhe ensinou o quão forte ela podia ser. Um mês após a enchente, recebemos notícias de que havíamos sido aprovadas para uma casa nova através de um programa de assistência para desastres. Era menor que nossa casa anterior, mas ficava numa área mais alta, menos propensa a enchentes futuras. O dia em que nos mudamos, toda a comunidade veio ajudar. Havia caixas de doações, móveis emprestados e mais comida do que poderíamos comer numa semana. A cerimônia de inauguração da nossa nova casa foi emocionante. O prefeito de Canoas, Dr. Ayrton Souza, esteve presente, junto com muitos dos voluntários que nos haviam ajudado durante as semanas após a enchente. Iris cortou uma fita simbólica com uma tesourinha decorada com flores, e todos aplaudiram enquanto entrávamos em nosso novo lar. Naquela noite, enquanto colocava Iris para dormir em seu novo quarto, ela me perguntou se as enchentes poderiam acontecer novamente. Disse honestamente que sim, que viver perto de rios e arroios sempre traria alguns riscos, mas que agora sabíamos como nos preparar melhor. Havíamos instalado um sistema de alerta precoce em nossa nova casa. Tínhamos um plano de evacuação claro e havíamos construído um relacionamento forte com nossos novos vizinhos. Os meses que se seguiram trouxeram uma nova rotina. Iris começou o jardim de infância na escola local, onde rapidamente se tornou popular contando histórias sobre a grande aventura da enchente, como havia começado a chamá-la. Encontrei trabalho no escritório de defesa civil do município, onde minha experiência pessoal com desastres naturais se mostrou valiosa para ajudar outras famílias a se prepararem. Valentina e seus avós se mudaram para uma casa nova também, graças à mesma assistência comunitária que recebemos. As duas meninas continuaram sendo melhores amigas e nossas famílias começaram a celebrar feriados e datas especiais juntas. Dona Conceição se tornou uma segunda avó para Iris. E encontrei nela uma amiga sábia que entendia tanto a dor quanto a alegria que podiam vir com a vida numa comunidade pequena. 6 meses após a enchente, Canoas organizou uma cerimônia memorial para as pessoas que haviam perdido a vida na tragédia. Iris e eu comparecemos, junto com centenas de outros membros da comunidade. Foi um lembrete sombrio de quão sortudas havíamos sido e de quantas famílias ainda estavam lidando com perdas muito maiores que as nossas. Durante a cerimônia, conheci outras famílias que haviam vivido experiências similares à nossa. Havia um casal mais velho, os Oliveira, que haviam perdido sua casa de aposentadoria de toda uma vida, mas que haviam encontrado uma nova comunidade no abrigo temporário. Havia uma mãe solteira com 3 crianças pequenas que teve que ser resgatada do teto do seu carro. Cada história era diferente, mas todas compartilhavam temas comuns, de perda, medo e, eventualmente, esperança e recuperação. Também conheci alguns dos socorristas que haviam trabalhado naquela noite terrível. Nivaldo, o homem que havia encontrado tanto Valentina quanto Iris, estava lá com sua equipe informal de resgate. Me agradeceu por cuidar de Valentina, mas fui eu quem lhe agradeci por salvar minha filha quando não pude estar lá para fazê-lo. Aquela noite foi caótica, me disse Nivaldo. Havia tantos pedidos de socorro, tantas casas alagadas. Fizemos o que pudemos, mas nunca sabíamos se seria suficiente. Saber que ambas as meninas estão bem agora, isso faz tudo ter valido a pena. 1 ano após a enchente, Iris e eu voltamos ao local onde havia ficado nossa casa anterior. O lote havia sido limpo e nova grama estava crescendo onde uma vez haviam estado nossos quartos. O arroio que havia causado tanta destruição corria pacificamente novamente. Difícil de imaginar que uma vez havia sido uma fera rugindo. Iris colheu algumas flores silvestres que haviam crescido perto de onde havia sido seu antigo quarto. São para Valentina, me disse, para lembrá-la de que coisas bonitas podem crescer mesmo depois de coisas tristes.
Essa sabedoria simples da minha filha de 6 anos me lembrou por que havíamos sobrevivido e prosperado após nossa experiência terrível. Não era apenas por causa da ajuda da comunidade ou programas de assistência, embora esses tenham sido cruciais. Era porque havíamos escolhido focar no que havíamos ganhado em vez de apenas no que havíamos perdido. Havíamos ganhado uma apreciação mais profunda pela fragilidade e valor da vida. Havíamos ganhado uma rede estendida de amigos e família adotiva que nunca teríamos conhecido de outra forma. Havíamos ganhado confiança em nossa própria resistência e na bondade fundamental das pessoas. E havíamos ganhado uma história que, embora dolorosa, nos havia ensinado lições que durariam toda a vida. Agora, 2 anos depois, quando as pessoas me perguntam sobre a enchente, digo que foi a pior e a melhor coisa que já me aconteceu. Foi a pior porque colocou minha filha em perigo mortal e destruiu tudo que eu pensava que precisava para ser feliz. Foi a melhor porque me ensinou o que realmente importava e me mostrou o incrível poder do amor humano e da comunidade para curar até mesmo as feridas mais profundas. Iris agora está na 1ª série e é uma criança confiante e compassiva que fala facilmente com adultos e outras crianças sobre a importância de se ajudarem mutuamente. Ela e Valentina continuam sendo melhores amigas e as duas começaram a ajudar no centro comunitário local, onde organizam atividades para crianças menores e ajudam a distribuir doações para famílias necessitadas. Continuei trabalhando em defesa civil e ajudei a desenvolver novos protocolos para reunir famílias após desastres. Nossa experiência informou mudanças em como as agências lidam com a identificação de crianças durante emergências, na esperança de que outras famílias não tenham que passar pela confusão e terror que vivemos. Sempre que chove forte em Canoas, ainda sinto um pequeno nó de ansiedade no estômago. Mas agora tenho as ferramentas e conhecimento para canalizar essa ansiedade em ação positiva. Verifico nossos suprimentos de emergência, repasso nosso plano de evacuação com Iris e me certifico de que nossos vizinhos tenham as informações de que precisam para se manterem seguros. A enchente do 1º de maio de 2024 mudou nossas vidas para sempre, mas não as definiu. Nós a definimos através de nossas escolhas, de como responder, como crescer e como usar nossa experiência para ajudar outros. Iris e eu sobrevivemos àquela noite terrível, mas mais importante ainda, prosperamos nos anos desde então. Nossa história continua sendo escrita a cada dia, com cada ato de bondade que damos e recebemos, com cada nova amizade que forjamos e com cada momento de alegria que encontramos em nossas vidas ordinárias, mas preciosas. A enchente foi apenas um capítulo em nosso livro, mas os capítulos que se seguiram têm sido cheios de esperança, amor e a certeza de que não importa que desafios possam vir, os enfrentaremos juntas.